Porque duas pessoas podem viver a mesma situação e ter percepções diferentes, como se estivessem em realidades diferentes. Será que enxergamos o mundo ao nosso redor como ele realmente é? Ou como acreditamos ou aprendemos a acreditar que ele seja? E se a sua vida hoje estivesse sendo guiada por ideias que não são suas? Agora eu vou contar a história de uma criança. Imagine que é uma criança, ela está chorando, não porque ela quer chamar a atenção, mas porque naquele momento aquilo é que ela está sentindo. Ela está expressando suas emoções através do choro, que é algo totalmente biológico. Mas daí vem um adulto, um pai, uma mãe, um avô, uma avó, quem é autoridade para essa criança, quem está cuidando dessa criança naquele momento e diz: engole esse choro, para com isso, você precisa ser forte. Perceba que talvez não tenha sido dito com a intenção de machucar e nunca é. Mas para aquela criança, aquilo não é só uma frase, é um aprendizado. Ela começa a entender que sentir não é seguro, que expressar a sua emoção pode ser errado, que para ser aceita, ela precisa se controlar. E pouco a pouco, ela vai aprendendo a se calar. Ela para de se expressar, ela para de chorar. O choro diminui, a expressão muda, o comportamento dela vai se ajustando. E por fora tudo parece certo. O adulto não percebe. Pensa, opa, ela aprendeu a ser forte. Mas por dentro daquela criança, algo começa a se formar. Sabe o que? Uma crença. A crença de que eu não posso sentir, a crença de eu preciso ser forte o tempo todo, a crença de se eu mostrar o que eu sinto, eu posso ser rejeitada. E essa criança cresce. Ela se torna um adulto funcional, responsável, controlado. Mas, em momentos importantes da vida, essa pessoa que cresceu, essa criança que cresceu, ela não consegue se abrir mais. Ela não consegue se expressar como deveria. Ela não consegue se conectar profundamente. E muitas vezes, ela nem sabe o porquê. Porque aquela crença não parece uma crença. Parece quem ela é. Mas, na verdade, foi algo que ela aprendeu. E aqui inicia uma crença. E isso não acontece só com o choro. Crenças vão se formando o tempo todo, em diferentes áreas, em diferentes momentos da nossa vida. Uma criança que cresce ouvindo que dinheiro é difícil pode se tornar um adulto que trabalha muito, mas sente que nunca é o suficiente. Alguém que viveu uma rejeição na infância pode crescer acreditando que precisa agradar o tempo todo. E mesmo quando é aceito que está tudo bem, continua com medo de não estar tudo bem. Medo de não ser. Alguém que ouviu que precisava ser forte, aprende a não demonstrar vulnerabilidade e depois não entende porque não consegue se conectar profundamente com ninguém. Uma criança que cresce sob muita cobrança, onde amor vem acompanhado de desempenho, aprende aos poucos que precisa fazer mais, que precisa ser mais, que precisa acertar mais. Isso vai se formando um padrão dentro dela. E o que isso vai transformar quando ela crescer? Num adulto extremamente competente, claro, mas que nunca sente que é suficiente. Mesmo quando está tudo bem, existe uma sensação interna de que falta alguma coisa, que precisa melhorar, que precisa fazer mais. Uma criança que foi muito criticada ou comparada com outras pode crescer acreditando que sempre está aquém.
E na vida adulta, mesmo recebendo reconhecimento, ela duvida. Ela não consegue, essa pessoa não consegue sustentar o seu próprio valor. Alguém que viveu instabilidade emocional por conta do ambiente que cresceu, um ambiente imprevisível, pode desenvolver um estado de constante alerta, um padrão neural de constante alerta. Isso vai aparecer depois, seja na adolescência, na fase adulta, como ansiedade, como necessidade de controle e uma extrema dificuldade de relaxar. Uma criança que não teve espaço para se expressar o que sente, que foi silenciada, calada por muitas vezes, seja por conta do choro, ou porque estava falando demais, ou porque estava tendo atitudes que não eram condizentes com aquele momento, ela foi silenciada, ela não conseguiu se expressar. E ela aprende que a própria voz não tem lugar. E mais tarde, ela pode ter dificuldade de se posicionar, de colocar limites, de dizer o que sente. E esses padrões, eles vão se formando de várias formas, o tempo todo. E muitas vezes de maneira sutil. Não é algo perceptível de imediato. Em muitos casos, na maioria dos casos, esse adulto, esse adolescente, essa pessoa que cresceu, ela não percebe que tudo isso foi aprendido, que são padrões que foram inseridos na existência dela, padrões mentais, padrões de comportamento. Ela acredita que isso é quem ela é, que ela nasceu assim e que é o jeito dela. Claro, todos nós temos uma personalidade, temos aptidões, temos desafios que trazemos para a vida quando a gente nasce. Mas nós temos ali os padrões inseridos por crenças. E o problema não é só esse padrão ter sido criado lá na infância. É quando mais o nosso cérebro ativa, aprende, constrói redes neurais. O problema é esse padrão se repetir, continuar sendo alimentado. Mesmo quando ele não é mais necessário, quando ele não tem mais necessidade, quando a pessoa não precisa dele, nem quer sentir isso, ser isso, ter esse comportamento. Porque muitas vezes esses padrões que vêm, que são essas crenças, elas geram como se fosse um ruído mesmo na nossa vida, que impede de nós sermos quem nós realmente nascemos para ser. Nós fluirmos de acordo com a nossa verdadeira aptidão, verdadeira leveza. Desafios, claro, a gente sempre vai ter, mas quando não tem esses ruídos que foram inseridos na nossa vida como padrões de comportamento, a gente enfrenta esses desafios com muito mais sabedoria, com muito mais clareza. Então, na maioria dos casos, a pessoa não percebe que ela está vivendo através das crenças. Essa pessoa, você, pode achar que é o seu jeito, que é a sua identidade, que é o seu padrão emocional, de comportamento, que é quem você realmente é. Mas na verdade isso não é quem você é o que você aprendeu a acreditar sobre si mesmo e sobre o mundo. E depois de tudo isso, talvez fique mais fácil você entender o que são de fato as crenças. De uma forma simples, crenças são informações, são padrões que você aprendeu ao longo da sua vida, principalmente na infância, mas também em qualquer fase da sua vida, e você passou a considerar como verdade. São conclusões internas que principalmente têm início lá na infância, a partir de experiências que foram se repetindo ou experiências que marcaram muito emocionalmente. O que registra algo como verdade dentro de você, uma crença que veio ali de qualquer que seja a situação, principalmente vem da fonte emocional. Uma emoção forte que você sentiu naquele momento. Essa emoção ela fica registrada dentro de você.
e ela gera um ensinamento dentro de você, um ensinamento no seu cérebro que aprende que é daquela forma. E tudo que você considera verdade na tua vida, que teve algo marcante na sua vida, se transforma em crença. Eu falo que, assim, nossa vida é 100% formada por crenças. 100% crença. Nosso cérebro ele vai sendo programado ao longo da existência, ao longo da nossa vida, principalmente na infância. Então, pois bem, tudo é crença. Tudo é uma programação, gera uma programação no nosso cérebro, falando biologicamente. Então, por que não a gente gerar programações positivas, crenças positivas que possam auxiliar na nossa vida, auxiliar que a gente desenvolva nossas aptidões, que a gente enfrente nossos desafios com mais leveza? Por que não? Se tudo que nós aprendemos, tudo que nós aceitamos como verdade, tudo que teve uma repetição, tudo que teve um ponto emocional envolvido, gerou um registro dentro de você. Uma crença, uma programação. E com o tempo, essas interpretações deixam de ser questionadas. Elas passam a operar de forma automática. Você começa a agir no automático. Você não consegue se perceber, ter esse autoconhecimento para entender que isso é uma crença, isso é uma programação que veio talvez da infância, da adolescência. Você não tem mais essa percepção, é totalmente automático dentro de você, para você ter uma decisão depois, uma reação emocional, um comportamento. Tudo passa a ser como você, como se fosse parte de quem você é. Mas na prática, essas crenças elas vão funcionar como filtros. Elas começam a influenciar o que você percebe em relação a você, em relação ao que há ao seu redor, em relação ao ambiente, em relação às pessoas. Na prática, as crenças, enquanto filtros, eles vão passar por cada situação da sua vida e vai influenciar a forma como você interpreta essa situação, a forma como você reage a essa situação. É como se diante de uma mesma situação, diferentes possibilidades existissem, mas você vai acessar aquela que você aprendeu. O seu filtro interno vai te direcionar exatamente para aquela crença, para aquela programação interna que gerou um registro biológico no teu cérebro ali no decorrer da sua vida. Uma forma de entender isso que eu gosto muito de colocar como analogia é vocês imaginarem que o nosso cérebro é como se fosse uma empresa que possui vários setores, vários departamentos, é muito organizado ali. E cada situação que foi repetida, que gerou uma emoção muito forte, e aí veio um registro, vai criar um setor no seu cérebro, vai abrir esse setor. Isso vai fazer parte de você. Se algo negativo, vai abrir um setor para corresponder a uma emoção negativa. Se algo positivo, vai abrir um setor para corresponder a algo positivo. E esses setores têm influência a tudo que nós aprendemos, aos nossos conhecimentos, aos nossos medos, às nossas alegrias. O teu cérebro é organizado. Se você acredita, por exemplo, que você não é suficiente, tem uma programação dentro de você. Tem um setor que gera essa crença dentro de você. E esse setor inteiro vai se dedicar para confirmar isso que você acredita, para confirmar que você não é suficiente. Já se você acredita que você é capaz, que você é muito bom no que faz, que você é muito suficiente, vai ter um setor inteiro ali no seu cérebro para confirmar
reafirmar isso o tempo todo, que você é sim bom, que você é sim suficiente. E esse setor filtra informações, interpreta situações e organiza respostas, sempre na mesma direção. Então, diante de uma situação neutra, digamos assim, esse setor vai entrar em ação. Ele busca referências do passado, completa a informação e entrega uma conclusão pronta para você. E o mais interessante é que outros setores com interpretações diferentes simplesmente não são ativados. Na neurociência, isso pode ser compreendido como redes neurais que se fortalecem por repetição. Quanto mais um padrão é ativado, mais automático ele se torna. Quanto mais uma emoção é ativada, mais automática ela se torna. Ou seja, não é que aquela interpretação seja a única possível, é a mais treinada. Você não acessa todas as possibilidades da realidade. Você acessa aquelas que você aprendeu a acessar, aquelas que as suas crenças permitem. Aquele padrão que foi inserido por repetição ou por uma forte emoção que gerou uma programação dentro de você, que abriu um setor no seu cérebro pronto para reafirmar isso o tempo todo. É isso que você acessa. E é por isso que muitas vezes as pessoas têm interpretações diferentes para um mesmo fato, mesmo elas tendo vivenciado esse fato em conjunto, estando ali ao mesmo tempo, no mesmo lugar. E como essas crenças se formam na prática? No ponto de vista da neurociência, nosso cérebro ele não registra apenas fatos, ele registra experiências, as experiências que vêm carregadas de emoção. Quando você vive uma situação muito intensa, muito marcante, principalmente na infância, nós temos uma estrutura no nosso cérebro que é ativada, que nós chamamos de amígdala. Ela funciona como um detector de relevância, principalmente para aquilo que envolve medo, dor ou ameaça. Ao mesmo tempo, o nosso hipocampo organiza essa experiência como memória. Ele vai ajudar a dar contexto, a construir a história do que aconteceu. E com o tempo, o cérebro aprende com essas experiências. Quanto mais um padrão se repete, quanto mais carga emocional ele tem, mais forte ele se torna. E quanto mais você pensa, você sente, você reage de uma determinada forma, mais esse caminho neural se fortalece. Isso é biológico. Nós estamos experienciando a vida através desse corpo biológico. Então nós temos que entender o funcionamento do nosso cérebro, padrões neurais que se fortalecem depois de formatos, depois de repetidos, depois de uma forte emoção. E não para por aí. Hoje, modelos mais recentes mostram que o cérebro funciona como um sistema de previsão. Pesquisadores como Friston descrevem o cérebro como uma máquina preditiva. O cérebro utiliza experiências passadas para criar expectativas sobre o que irá encontrar. E essas expectativas moldam a forma como percebemos a realidade. E estudos como o da neurocientista Feldman mostram que até mesmo as emoções não são apenas reações, mas construções baseadas em experiências passadas. Isso significa que o cérebro não espera o que vai acontecer. Ele tenta prever o que vai acontecer, antes mesmo de você viver uma situação. Ele já criou uma expectativa baseada no que você já viveu. E esse processo é chamado de codificação preditiva. E com o tempo, essas previsões passam a ser não apenas previsões, elas passam a ser sentidas como verdade absoluta. E é assim que uma experiência pode se transformar num padrão, e esse padrão se transformar numa crença.
Você não reage ao que está acontecendo agora. Você reage ao que o seu cérebro acredita que está acontecendo. E é por isso que mudar uma crença não é tão fácil, não é simplesmente pensar diferente. Porque o cérebro, o corpo, as emoções já aprenderam aquele caminho. É uma estrutura rígida que precisa ser desconstruída primeiro, para depois ser reconstruída. Isso demanda muito tempo, demanda paciência, demanda um passo de cada vez. Tendemos a ver aquilo que esperamos ver, e esse fenômeno é conhecido como viés de confirmação. Nosso cérebro tende a buscar evidências que confirmem aquilo que já acreditamos. E agora vamos falar um pouquinho de um outro olhar, do outro viés. Na experiência humana, aquilo que você acredita não muda apenas seus pensamentos, muda a forma como você percebe, sente e se posiciona no mundo. É como se você passasse a funcionar dentro de uma determinada faixa de percepção. E algumas pessoas chamam isso de frequência. Quando você está em um estado de medo, por exemplo, o seu corpo muda, sua atenção muda, o que você percebe no ambiente muda, você passa a notar mais ameaça, mais rejeição, mais sinais que confirmam aquilo que você já acredita. Por outro lado, quando o estado interno muda, a forma de perceber o mundo também muda. Nós somos seres que sintonizamos com frequências. O seu corpo biológico também emite uma frequência. O seu corpo mental também emite uma frequência. Tudo é frequência. Você querendo ou não, você sabendo ou não, você sentindo e acreditando ou não. Mas elas vão influenciar no seu comportamento, no seu padrão emocional. Seu corpo biológico, que tem aqui o domínio através do nosso cérebro, ele vai corresponder a uma frequência que você se envolve, que você entra. Porque cada padrão emocional está numa faixa de frequência. E é uma faixa de frequência onde há mais da mesma informação. Por isso que sem você perceber, você acaba alimentando através do sentir, que reforça o padrão emocional forte. Uma crença que foi construída dentro de uma frequência negativa, uma frequência do medo, uma frequência baixa. Eu falo que o medo abraça todas as frequências negativas porque ela é uma frequência que imita, e muito. Se você constrói, carrega, alimenta ao longo da existência, mesmo sem perceber, você vai alimentando por repetição de padrões, essa mesma frequência, mais dela você passa a sentir. E é por isso que é tão difícil mudar um padrão também. Nós temos também padrões de crenças em frequências elevadas, em frequências super positivas, em frequências benéficas. E essas frequências elevadas vão sustentar essas emoções e esse comportamento. E você também tende a sentir e a perceber mais do mesmo. E aí que ocorrem até as sincronicidades. Quando coisas boas começam a aparecer na sua vida. Quando você se envolve numa crença positiva em algo que você acredita ser, em algo que você acredita dentro da sua existência, ao seu redor, quando você dá atenção a isso que é positivo, você também atrai mais do mesmo. Porque essas crenças positivas estão numa faixa de frequência, onde também há mais informações dentro dessa frequência. E você sintoniza nessa frequência. E você passa a atrair mais do mesmo. Quanto mais padrões positivos vocês têm, quanto mais essas programações positivas formam o seu ser, mais você se conecta a essas frequências positivas e mais você atrai elas para a sua vida. Na ciência, as crenças se conectam com algo que já vimos. O cérebro filtra a realidade com base em padrões. Já
Na espiritualidade, na experiência subjetiva, no campo quântico, isso pode ser sentido como uma mudança de frequência. Não é que a realidade muda primeiro, é a forma como você acessa a realidade que muda. E a partir dessa mudança, novas possibilidades começam a aparecer. E como que integramos tudo isso? Todas essas informações, esse olhar neurocientífico, esse olhar dentro da consciência, da nossa energia, da espiritualidade. Quando você olha para tudo isso junto, algo começa a fazer sentido. A ciência mostra que o cérebro cria padrões, fortalece conexões neurais e passa a prever a realidade com base no que já foi vivido. A experiência humana mostra que aquilo que você sente internamente muda completamente a forma como você percebe o mundo. No fundo, estamos falando do mesmo fenômeno, mas por linguagens diferentes. A ciência ela vai descrever como que isso acontece e a experiência revela como isso é vivido. Você não está apenas reagindo ao mundo externo, você está o tempo todo interpretando, filtrando e organizando a realidade a partir de dentro. E essas interpretações não são neutras, elas carregam história, emoção e aprendizado. Você não vive a realidade como ela é, você vive a realidade como você aprendeu a percebê-la. Isso não significa que o mundo externo não exista, mas significa que a sua experiência sobre ele é profundamente influenciada pelo seu funcionamento interno. E se isso foi aprendido, também pode ser transformado, pode ser mudado, reaprendido, ressignificado, reconstruído. Claro, não de uma forma imediata, não apenas com pensamento positivo, mas com consciência, repetição e novas experiências. Porque quando você muda a forma como percebe, você muda a forma como vive. E algo que eu aprendi ao longo da minha vida, ao longo das minhas experiências em expansão da consciência, é identificar todos esses padrões que foram inseridos dentro de mim. É entender que cada crença forma um programa dentro de nós. E é uma analogia que eu uso muito. É uma forma de colocar em palavras tudo que eu senti, que eu percebi. Percebam, nós somos 100% formados por crença. Imaginem, analogia, imaginem que nós somos um sistema operacional e que ao longo da infância vão sendo instalados programas nesse sistema, nesse computador. Há programas base, totalmente necessários para a nossa sobrevivência. Há programas base que trazem nossas aptidões, nossos desafios, nossa personalidade. E há programas que foram inseridos, principalmente na infância. Quando o HD está limpo, o computador está com pouquíssimos programas, significa que o nosso cérebro está em plena construção, redes neurais estão sendo formadas, os setores estão sendo abertos dentro do nosso cérebro, e aí tudo registra com muita facilidade. Os programas são muito fáceis de serem instalados, muito rápidos de serem instalados. E eu uso essa analogia porque para mim é perfeita, para colocar em palavras tudo que eu senti, que eu vi, que eu percebi. Então levem isso para a vida de vocês. Reflitam sobre isso. Pensem nas crenças como programas que foram inseridos. Tudo, exatamente tudo na vida de vocês, que vocês entendem como verdade, que foi carregado de repetição, que foi carregado de uma forte emoção, vai registrar no seu campo energético, vai trazer uma frequência para o seu campo, vai criar conexões, setores neurais, falando biologicamente, vai criar também, por uma analogia ali, os programas
que vão entrar em pleno funcionamento, inclusive na fase adulta, num funcionamento automático. Você não precisa mais acionar o programa que você quer que entre em atividade, ele simplesmente entra. E muitas dessas crenças, eu falei, 100% é crença. Nós operamos por programas que foram instalados, por analogia aqui, mas é uma forma muito fácil de a gente entender e visualizar. Então, muitos programas operam de forma automática. Nós precisamos de programas para operar, nós precisamos de crenças para operar. Por que não, então, escolhermos as melhores crenças, os melhores programas que nos auxiliam a viver, que nos auxiliam a entender nossas aptidões e colocar em prática nossas aptidões, nos auxiliam a sermos quem realmente nós somos, que vão trazer sabedoria no momento de desafio. Quando acessarmos frequências mais densas, a gente acessa com sabedoria. Por que não desinstalar os programas que não servem mais, que não são úteis, que não são necessários, que não são bons? Instalar programas bons. Claro, tudo demanda tempo, é um passo de cada vez. Quando você constrói uma grande obra, não é de um dia para outro que você vai desconstruir. Imagine um prédio. Se você um prédio de 15 andares, você quer colocar outra coisa no lugar, você quer vender aquele terreno para que um supermercado faça a sua instalação ali. Como é que você vai destruir esse prédio? Não é de um dia para o outro. Você não vai simplesmente colocar marreta e aquilo, opa, saiu, já vamos construir. Olha o trabalho que dá. Retirar os moradores. Tem isso sem falar da questão jurídica ali, né, envolvida. Questão ética, mas imagina o trabalho material para um passo de cada vez e desconstruindo esse prédio. E depois fazer a limpeza dos restos de materiais para tão somente após construir um novo empreendimento ali. Dá trabalho, não é de um dia para o outro. Então, crenças muito antigas que foram inseridas lá na infância, que geraram uma programação muito forte, não vão ser retiradas de uma hora para outra, só mudando a forma de pensar. Elas requerem tempo e a gente precisa entender isso, ter consciência disso, para ter paciência de que é sim um passo de cada vez. Mas qual que é o primeiro passo? O que vocês podem fazer hoje? O que eu fiz? Eu aprendi a identificar o que é crença, o que veio de fora, o que é meu por aptidão, por desafio natural, ali o programa base existencial que foi instalado e o que veio sendo instalado ao longo da minha existência pelas pessoas que eu encontrei, pessoas com as quais eu trabalhei, pessoas que representavam autoridade para mim, então aquilo era verdade absoluta. O que isso foi construindo dentro de mim? Aprender a identificar, tomar consciência de que isso é uma crença, pode ser uma crença cultural, pode ser um medo que foi inserido. Percebam como tudo é crença. Os exemplos que eu coloquei, identificar que, poxa, estou com um padrão aqui de não me sentir boa o suficiente. Isso é meu ou isso é uma crença? Eu estou com medo de altura. Isso é meu ou isso é um programa que vem sendo inserido? É uma crença. Eu não sou boa o suficiente para ganhar dinheiro, eu não ganho dinheiro. Isso é meu ou é uma crença? Eu trabalho demais e nunca está bom. Isso é quem eu sou ou é um programa, uma crença que foi instalada dentro de mim, biologicamente, energeticamente? Então, padrões que a gente repete na nossa vida, que muitas vezes nos bloqueiam por estarem na frequência do medo, uma vez identificados e olhados, pode anotar, que é excelente, né? O exercício de anotar, você passa a olhar para isso, você passa a perceber como algo além de você, você passa a ser observador da sua própria existência, para a partir de então você tomar decisões pautado em quem você é de verdade e não uma pessoa que precisa agradar o tempo todo por um padrão de crença para ser aceito.
para ser amado. Então, o primeiro passo é você identificar o que é você de verdade e o que não é você. O que vem de crenças familiares, crenças coletivas. É o primeiro passo. A partir daí você passa a decidir sobre a sua vida. É fácil? Não é. É desafiador, porque há um padrão que foi construído dentro de você, há um prédio que foi construído, há um programa que foi instalado e que já gera no automático. Biologicamente é uma química que é gerada em cima disso. O cérebro já aprendeu a funcionar através desse caminho. É um passo de cada vez para os seus neurônios aprenderem a criar novas conexões neurais. E vai precisar de mais energia também para isso, para aos poucos ir mudando essa química. E essa química biológica, ela também gera um desconforto muito grande. Então, é sim desconfortável toda e qualquer mudança de comportamento que vem de crenças, que vem de padrões. Então, é desafiador? É, mas é sim possível. E aos poucos você vai se reconstruindo para ser a sua melhor versão. E o que antes parecia uma verdade absoluta começa a ser visto como um padrão. E você observa esse padrão, um padrão que pode ser compreendido, ressignificado e aos poucos transformado. E você percebe que não é a crença, mas que está operando através dela. E agora eu te convido a observar quais crenças você carrega hoje que nunca parou para questionar. Quantas das suas ações são realmente escolhas ou seguem um padrão no automático? Quantas vezes você interpretou uma situação sem perceber que estava interpretando de acordo com um padrão antigo? Talvez ao longo da sua vida você tenha aprendido a se proteger, a se adaptar, a se moldar para ser aceito. Isso fez sentido em algum momento. Mas hoje essas mesmas crenças ainda fazem sentido para a vida que você quer viver? Porque muitas vezes o que você chama de quem eu sou é apenas o que você aprendeu a ser. E quando você começa a perceber isso, algo muda. Não porque tudo se transforma de uma vez, mas porque você deixa de reagir no automático e começa aos poucos a escolher com mais consciência. Transformar uma crença não é apenas pensar diferente, é sustentar uma nova forma de sentir, perceber e agir, mesmo quando o antigo padrão ainda tenta aparecer, persistir. Isso é um processo, mas ele começa de um jeito muito simples, percebendo. Porque no momento que você enxerga um padrão, uma crença, uma programação, essa crença não tem mais o mesmo poder, a mesma força. E esse é o primeiro passo. Significa que perceber, identificar, tomar consciência desse padrão é sim o primeiro passo. O primeiro passo para você ser quem você realmente é, o primeiro passo para você ser uma pessoa melhor, para você conseguir sustentar energias positivas dentro de você, para que tudo passe a fluir na sua vida com amor, com leveza, com alegria. Tudo começa com perceber. Esse é o primeiro passo. Identificar, tomar consciência do que é uma crença, um programa inserido depois por outras pessoas e do que realmente é seu, para que você, entendendo quem você é de verdade, você possa se manifestar de acordo com a sua essência, de acordo com as suas aptidões, de acordo com os seus desafios, sem ruídos de crenças de outras pessoas instaladas, programas instalados,
depois que você nasceu ou antes de você nascer, por frequência. Talvez o maior ato de liberdade seja questionar aquilo que sempre acreditamos ser verdade. Talvez uma das etapas mais importantes do autoconhecimento seja justamente observar quais histórias estamos contando sobre nós mesmos. Algumas dessas histórias podem ter surgido em momentos muito diferentes da nossa vida, mas continuam influenciando a forma como percebemos a realidade hoje.